Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo, 7 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para esse domingo separei 11 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nesse domingo, temos a nossa banca DP Esportes, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elolempalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para esse sábado, 6 de agosto, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Deixamos uma lista de palpites de apenas favorito para vencer e pegamos 2 bilhetes prontos. Deixamos uma duplinha de acima de 2 gols e meio. Vou passar aqui para vocês. Pegamos aqui acima de 2 gols e meio na partida entre Fulham e Liverpool bateu. Infelizmente não batemos aqui acima de 2 gols e meio Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Pegamos aqui uma tripla para vocês. Deixamos aqui Salzburg para vencer, venceu. Genk para vencer, também venceu. E acima de 2 gols e meio na partida entre Porto e Marítimo bateu. Batemos uma tripla e não batemos a duplinha. Pegamos aqui também uma lista de palpites de apenas favorito para vencer. Pegamos aqui Tottenham para vencer, venceu. Genk para vencer, venceu. Red Bull Salzburg para vencer fora de casa, venceu. PSG para vencer fora, venceu. Porto para vencer em casa, venceu. E até o momento do vídeo, o Cruzeiro está vencendo por 1-0 a Tombense. Então, na lista de palpites de favoritos, pegamos aqui um 100%. Esses palpites e muito mais, você só encontra no Instagram, @elolempalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elolem Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para esse domingo, 7 de agosto. Começando aqui pela Bundesliga 2, segunda divisão, na partida entre Kaiserslautern e Santa Pauli, terceira rodada. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do Santa Pauli vem na 8ª colocação com 4 pontos, marcou 5 e sofreu 4 gols, tinha um saldo positivo de 1. O Kaiserslautern vem na 10ª colocação com 4 pontos, marcou 4 gols e sofreu 3, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Kaiserslautern vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Santa Pauli jogando fora de casa nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 1-1. As odds estão marcando aqui a 2,40 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pela Liga da França, rodada de estreia na partida entre Lille e Auxerre. Nos últimos 5 jogos em casa do Lille, ele vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Auxerre jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Lille venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa, 4,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Lille, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Auxerre jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês investirem no ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confronto direto, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam.
Agora pela Premier League, rodada de estreia na partida entre Leicester e Brentford. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Leicester, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Brentford jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Leicester venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confronto direto bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Ainda na Premier League, na partida entre Manchester United e Brighton, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Manchester, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Brighton jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Brighton venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando aqui a 1.65 para a equipe da casa. Eu vou deixar aqui para vocês de primeira opção de aposta Manchester United para vencer. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nesse confronto direto na casa do Manchester, o Manchester venceu em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pela Bundesliga, divisão principal na partida entre Stuttgart e Red Bull Leipzig, rodada de estreia. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Stuttgart, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Leipzig jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, o Leipzig venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 4.33 para a equipe da casa, 1.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Leipzig, bateu acima de 2,5 gols em 3 oportunidades. A equipe do Stuttgart jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2,5 gols em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Leipzig para vencer. Voltando pela Premier League, na partida entre West Ham e Manchester City, rodada de estreia. Nos últimos 5 jogos em casa do West Ham, vem de 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Manchester City jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2 na casa do West Ham. As odds estão marcando aqui a 1.40 para a equipe do City. Eu vou deixar aqui para vocês de primeira opção de aposta City para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 2,5 gols. Voltando aqui pela Liga Francesa, na partida entre Olympique de Marseille e Reims. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Marseille, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Reims, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Marseille venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.57 para a equipe da casa, 5.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, nos confronto direto, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Jogando na casa do Marseille, nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Uma vitória para cada lado e 3 empates. Vou deixar aqui acima de 1,5 gols como segunda opção de aposta. Ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Fluminense e Cuiabá. Na classificação, a equipe do Fluminense vem na terceira colocação com 35 pontos, marcou 31 e sofreu 22 gols, tem um saldo negativo de 9. A equipe do Cuiabá vem logo abaixo na 17ª colocação com 20 pontos, marcou 14 e sofreu 21 gols, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Fluminense, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Cuiabá, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo marcado entre as equipes,
O Fluminense venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,45 para o Fluminense vencer. Eu vou deixar aqui Fluminense para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando para a próxima tip, na partida entre Palmeiras e Goiás, na classificação, a equipe do Palmeiras vem na liderança com 42 pontos em 20 partidas, marcou 33 gols e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 17 gols. A equipe do Goiás vem na 13ª colocação com 25 pontos, marcou 22 e sofreu 25 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Palmeiras, que na próxima semana tem compromisso marcado pela Libertadores no jogo da volta contra a equipe do Atlético Mineiro. O Palmeiras nos últimos 5 jogos em casa, ele vem de 4 vitórias seguidas. Já a equipe do Goiás, jogando fora de casa, vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no 1-1 na casa do Goiás. As odds estão marcando aqui a 1,30 para a equipe do Palmeiras. Eu vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Palmeiras para vencer. Passando para a próxima tip, na partida entre Fortaleza e Internacional, na classificação, a equipe do Inter vem na 6ª colocação com 33 pontos, marcou 30 gols e sofreu 20 de um saldo positivo de 10. A equipe do Fortaleza vem na 19ª colocação com 18 pontos, marcou 16 e sofreu 23 gols, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Fortaleza, ele vem de 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. A equipe do Internacional, que na próxima semana tem compromisso marcado pela Sul-Americana, jogo da volta contra a equipe do Melgar. Jogando fora de casa, a equipe do Internacional vem de 3 empates e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Inter venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,10 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, vou pegar aqui Fortaleza para vencer, ou você pode pegar também Fortaleza com empate, mas acredito na vitória do Fortaleza. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Na classificação, a equipe do Atlético Paranaense vem na 4ª colocação com 34 pontos, marcou 25 e sofreu 20 gols, tem um saldo positivo de 5. A equipe do Atlético Mineiro vem na 7ª colocação com 32 pontos, marcou 27 e sofreu 23 gols, tem um saldo positivo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético Mineiro, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Atlético Mineiro, que na próxima semana tem compromisso marcado pela Libertadores, jogo da volta contra a equipe do Palmeiras. E a equipe do Atlético Paranaense, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Atlético Paranaense, que na próxima semana tem compromisso marcado pela Sul-Americana contra a equipe do Estudiantes, pela Libertadores contra a equipe do Estudiantes lá na Argentina. Então, acredito que para esse jogo as duas equipes venham com essa equipe bem alternativa. Vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para esse domingo, 7 de agosto. Peguei aqui uma tripla de back, Fluminense para vencer o Cuiabá a 1,45. Manchester City para vencer a equipe do West Ham a 1,40 e Manchester United para vencer a equipe do Brighton a 1,65. Essa tripla gerou um DD de 3,34, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$351. Pegamos aqui uma duplinha de over 2,5, Stuttgart e Leipzig a 1,65. E West Ham e Manchester City a 1,57. Essa duplinha gerou um DD de 2,61. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$261. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.